Quando se fala de esporte, logo vem em mente um espaço assim. Um campo reunindo vários atletas separados em duas equipes disputando a posse de uma bola para marcar um touchdown. Calma, não tô trocando as bolas. Ou no caso estou. É que mesmo no país do futebol, tem quem prefira praticar uma modalidade que leva o mesmo nome, mas com um sotaque diferente. É o futebol, aqui conhecido como futebol americano. Esporte ainda pouco popular no Brasil, mas que na América do Norte já atrai centenas de milhões de espectadores em frente à TV. Vamos conhecer um pouco mais de uma das variações desse jogo? Nós viemos a São José dos Campos, no interior de São Paulo, para conhecer uma equipe deste esporte. Mais especificamente de flag football, uma versão da modalidade que tem contato físico reduzido e por isso dispensa aqueles equipamentos robustos de proteção. Bem, mas antes de conhecer a história deles, vamos entender algumas regras dessa disputa. Flag é um jogo originário dos Estados Unidos e que surgiu como uma porta de entrada para crianças e mulheres começarem a praticar o futebol americano. Mas a modalidade cresceu tanto que hoje tem atletas focados apenas nela. No jogo, duas equipes de 5 atletas se enfrentam, cada uma de um lado do campo. Como já explicamos, os capacetes e equipamentos de proteção saem e dão espaço para um cinto com 2 fitas nas laterais. São essas as flags que os adversários precisam tirar da cintura do atacante para interromper uma jogada. O objetivo dos dois times é chegar ao fim do campo adversário com a bola, marcando assim o touchdown, que vale 6 pontos. Quem pontuar mais, vence. Eu tenho 4 tentativas para tentar passar a linha do meio de campo, consegui passar, mais 4 tentativas até avançar a linha de touchdown. Esse é o papel do ataque. O papel da defesa é não deixar isso acontecer, então eu posso ter jogadas como tackle, que seria a retirada de flag, posso ter jogadas como interceptação, que para a jogada e o ataque tem que retirar a flag antes do defensor avançar para o touchdown, né? A flag ela fica na cintura de todos os atletas, é obrigatório, é um equipamento obrigatório. Para tirar a flag, a gente não pode encostar no jogador. Assim, pode ter um contato mínimo, mas assim, eu não posso abraçar o jogador, não posso empurrar, eu tenho que ir o máximo possível na flag e não no atleta. Assim como o nosso futebol, essa modalidade importada tem como trunfo na luta por um espaço no gosto do brasileiro o fato de ser acessível e democrático. Diferente de sua versão equipada, ele requer pouco investimento em materiais e pode ser encaixado em qualquer espaço ao ar livre. Um espaço como a praça, isso que é prático, né? Então você tem uma praça ali mais ou menos de 70 metros de extensão, 100 metros de extensão, dá para montar um campinho de flag. Utilizamos só cone, a gente não usa linhas de marcação. Lógico, nos campeonatos, sim, eles são demarcados, tudo bonitinho, mas para treino só cones. Protetor bucal é necessário por ser um esporte sem contato físico, né? Não é permitido, mas acontece e aí é considerado falta. Então a gente usa o protetor bucal ali para dar um respaldo e a flag, que seria o principal equipamento. Além da chuteira, né? Porque dá para jogar sem, só que daí corre risco de dar um escorregão ali, dar uma torção, tranquilo. Essa equipe aqui atualmente tem como base o Vale do Paraíba. Um time altamente competitivo, mas que por pouco não abandonou a modalidade para migrar justamente ao futebol americano tradicional. A gente falou assim, cara, e já tinha toda essa conversa do flag ser um esporte olímpico no futuro. Falei assim, por que não a gente se preparar para esse momento, quando chegar? Nessa época não tinha seleção, não tinha absolutamente nada disso como inspiração que a gente tem hoje em dia. Era por amor ao esporte, por gostar de jogar e por ser muito mais prático. Então assim, a gente teria um elenco muito mais robusto, com uma porta de entrada muito mais tranquila. Que era o cara ter uma chuteira, uma luva, ele já pode jogar. Eles plantaram touchdowns no campo adversário e colheram um destaque no cenário esportivo. Atualmente, o Gators Flag Football é vice-campeão paulista e top 10 no Brasil. Subir em pódios permite agora que eles subam também os planos para o grupo. As conquistas trouxeram resultados coletivos e também reconhecimentos individuais. Não é à toa que, desde a formação da seleção masculina de flag football, pouco antes da pandemia, o Gators sempre teve atletas no radar e dentro das convocações para representar o Brasil.
Agora, 2 deles se preparam para serem chamados e disputarem uma competição nos Estados Unidos. E aí, esse ano agora eu tive a felicidade de ser convocado para a seleção brasileira. Estou participando do processo do Training Camp, que vai acontecer agora no final de março, para competir o Intercontinental em Charlotte e na Carolina do Norte em julho, do dia 4 ao dia 14 de julho. E é ao lado de atletas com tanto potencial que eu vou me aventurar nessa modalidade pela primeira vez. Nessa nossa empreitada por esportes menos populares, tentarei aprender um pouco de cada um depois de conhecer as histórias dos nossos entrevistados. Antes de entrar em campo nesse aqui, lembrei de quantas vezes pedi para me tornar um jogador de futebol. Vai ver, eu estava pedindo pelo futebol errado, mas para descobrir só calçando as chuteiras e entrando em campo. Pensando bem, acho que não é isso não. Mas valeu a experiência e o aprendizado. Como diz o lema dessa galera, Day by day. day by day, um dia de cada vez. Se no futuro eu não me tornar um bom atleta, pelo menos fica a certeza de que aqueles que passam por aqui sempre saem pessoas melhores. Tem ainda outros esportes, digamos, importados aqui no Brasil. Modalidades que não fazem parte do nosso dia a dia, que talvez você nunca tenha visto sendo praticado aí perto da sua casa, mas que pode botar fé, tem adeptos aqui no nosso país. Olha só, e tem alguns, como que a gente vai mostrar a partir de agora, que não encara apenas uma barreira cultural, mas também a falta de clima para ser praticado. Já que a gente vai falar no programa de modalidades que não são tão conhecidas por aqui, mas que têm uma relevância mundial, a gente não pode deixar de fora aqueles esportes praticados na neve ou no gelo. Não à toa, eles têm uma competição própria desde 1924, os Jogos Olímpicos de Inverno. E olha, tem brasileiro entrando nessa fria, viu? Bem, não com essa roupa, pelo menos não durante os treinamentos. Eu tô aqui em Marília, cidade no oeste paulista, que registra durante o verão temperaturas médias de quase 30 graus, mas que, acredite se quiser, se tornou um verdadeiro celeiro do bobsled, uma das modalidades praticadas no gelo. O bobsled é um esporte de inverno que surgiu na Suíça. Nele, os competidores precisam descer uma pista de gelo em cima de um trenó especial para a competição. As provas podem ser disputadas por um atleta ou por equipes em duplas ou quartetos. É uma modalidade contra-relógio. As equipes fazem um percurso uma de cada vez. Vence aquela que conseguir fazê-lo em menos tempo. Assim como nós, você deve estar se perguntando, mas como se preparar para isso num lugar tão quente? Foi o que viemos descobrir aqui no estádio, onde vários atletas da cidade se preparam para provas de atletismo. É que ao longo das últimas décadas, o mundo todo percebeu que velocistas poderiam contribuir muito para o esporte gelado. E países como o nosso, onde não há neve, passariam a ter chance de competir bem com aqueles que já são tradicionais na modalidade. A principal coisa é a saída, né? É o push, que a gente sabe, que é sair e empurrar. Por isso que a gente, geralmente, as pessoas buscam muito no atletismo, que é um esporte que tem muita saída de bloco, muita explosão, né? Então a parte de explosão é a parte principal, às vezes você ganha a corrida naquilo ali. E a parte da pilotagem. A pilotagem é muita noção, né? Você chegar lá e conseguir pilotar. Por isso, Luiz embarcou no trenó de bobsled sem deixar para trás provas de 100 e 200 metros do atletismo. Assim, durante o ano todo, ele treina e participa de competições, digamos, mais convencionais no Brasil. Durante o verão daqui, quando começa a temporada de inverno no hemisfério norte, ele treina e compete no bobsled. Com a influência e a ajuda de um amigo da cidade, que já representa o país na modalidade, o jovem de 16 anos conseguiu, no ano passado, uma vaga na seleção brasileira.
Eu sempre perguntava, ô Gu, quando é que vai ter o teste do bobsled, quando é que vai ter? E aí ele sempre falava, vai ter finalzinho de ano e pá, e pá. Aí, em um momento, teve o teste oficial, o Edson Bindilatti, lá de São Paulo, que é o piloto da seleção, mandou mensagem pro Fabinho, que é um dos técnicos aqui, perguntando se tinha um atleta ali entre 2006, ali perto dessa idade. E aí, por eu encher muito o saco do Gustavo, ele me recomendou pro Fabinho. Falou, tem o Luiz Felipe lá, ele é muito interessado nisso. E aí o Fabinho veio conversar comigo, foi num sábado de manhã, a gente estava treinando. E eu lembro muito bem disso porque é algo que marcou parte da minha vida, né? Quem o inspirou também veio conversar conosco. O Gustavo já passou por toda essa euforia que o Luiz está conhecendo agora. Hoje, aos 20 anos, já tem a honra e a responsabilidade de desbravar terras congeladas, levando a nossa bandeira junto à seleção principal do esporte. E Gustavo, conta pra gente a primeira pergunta que acho que todo mundo fica com dúvida quando a gente está mostrando o bobsled, é saber como é que cada pessoa conheceu, né? No seu caso, pessoalmente, como é que você foi parar nesse esporte? No meu caso, eu fiz uma seletiva aqui em 2018, né, com o meu técnico, para a seleção brasileira de bobsled, e aí eu acabei passando. E aí eu comecei a viajar e fazer o bobsled em si, na prática mesmo, em 2019. Né? E como é que normalmente, o Gustavo, o pessoal reage quando você fala que você é atleta de bobsled? Tem gente que ainda não conhece, ou tem gente que conhece, mas fica na dúvida, como é que você pratica bobsled aqui? 80% não conhece, aí eu tenho que explicar que é um carrinho no gelo. E eu cito o filme Jamaica Abaixo de Zero, né, que bastante gente conhece. E eles ficam impressionados, né, e não acreditam como que eu consigo praticar aqui no Brasil. Mas não é só nas ruas. Dentro de casa, o atleta também precisou explicar muita coisa quando recebeu o convite para se aventurar nessa nova oportunidade. Minha mãe ficou impressionada, já o meu pai não acreditou. Meu técnico teve que ir na minha casa para conversar com meu pai, explicar as viagens, explicar tudo certinho para ele, né, acreditar de verdade que eu estava migrando para outro esporte. Você falou das viagens, Gustavo, teve alguma que marcou mais? Como é que são essas experiências normalmente junto da seleção? A que mais me marcou foi a viagem para a Suíça, onde eu fui atleta olímpico da juventude, né? E em segundo eu coloco agora a última viagem que eu fiz, que eu fiquei em quarto no Mundial de Push, né, do mundo. E normalmente também tem um momento de troca ali com outros países. A galera que vem de países que têm mais tradição com esportes de neve ficam surpresos quando sabem que o Brasil está participando ou que o Brasil não tem neve, mas está lá? Eles ficam bastante impressionados, né, com o nosso potencial que a gente tem, por aqui não nevar, não ser igual o clima deles lá, europeu ou americano, né, norte-americano. E, cara, a gente está indo muito bem, né, estamos evoluindo bastante, né? E cada vez mais estamos sendo mais respeitados lá fora, né? Vou contar um negócio para você, Gustavo. Eu tenho nesse programa que a gente está gravando, a nossa ideia é experimentar também um pouco dessas modalidades que a gente está mostrando, até para quem está em casa se sentir representado, né? Como que é o primeiro contato de alguém que não conhecia fazendo a modalidade. Obviamente, aqui no Brasil a gente não vai conseguir, eu acho que eu sequer teria coragem de entrar num trenó a essa velocidade, mas já que você falou dos fundamentos e do atletismo como essa porta de entrada ali para encontrar as pessoas que podem praticar o bobsled, que tal a gente fazer um desafio então de alguns sprints ali para ver como é que tá a minha velocidade, tá certo. o quão longe eu chegaria de vocês no bobsled, pode ser? Pode ser. Combinado, então, Fechado. Bora lá. Se bem que essa caminhada aqui já deu uma canseira aqui na perna, viu? Vamos lá. Vamos então ao desafio? E olha, a expectativa para mim não é nada boa nesse programa. Dá para ver que na estatura e no porte físico eu já começo uns passos atrás. Será que tem como surpreender? Antes de descobrir, um rápido alongamento e também um aquecimento, já que tiros de velocidade assim, como os que eles fazem na saída das provas de bobsled, são rápidos, porém exigem muito do corpo. Chega de falação, vai? É hora de correr. Em suas posições... Prontos?
Como imaginávamos, não deu pra mim dessa vez. Eu vou pedir o VAR pra ver se ele largou da mesma reta que eu. Certo? Eu tava aqui, eu ergui a cabeça pra sair, você já tava 5 metros pra frente. Essa que é a explosão? Que a gente fala. Obrigado, viu? Acho que se eu treinar, se eu treinar meio século, mantendo o físico o organismo de 20 anos, 20 e poucos anos de idade, daí eu consigo chegar nesse nível, porque não dá. Durante os treinamentos, eles também têm a opção de usar, de um jeitinho bem brasileiro, um trenó para marcarem como deve ser a saída durante as provas oficiais. Algo bem adaptado mesmo. No lugar das lâminas, rodinhas para o solo irregular da pista de corrida. No lugar dos assentos, anilhas fazendo peso e exigindo mais força. E no lugar de um olhar desanimado por não ter as melhores condições, uma cabeça cheia de sonhos de quem acredita que quando o Brasil está competindo, até a pista mais gelada fica quente com a nossa motivação e a nossa alegria. Todas as idades podem praticar esportes. Isso não é diferente com esses que são menos conhecidos. Aliás, tem alguns deles que só chegaram aqui no Brasil e que ainda se mantêm graças às categorias mais maduras das modalidades. É o caso do Gateball. O jogo é disputado por 10 jogadores, separados em números pares contra os números ímpares. A cada rodada, o atleta tem direito a pelo menos uma tacada, onde deve passar sua bolinha por baixo desses aros, os gates, e somar pontos em cada passagem. Ao centro fica um bastão que, quando atingido por um jogador que já passou pelos 3 gates, somam mais 2 pontos ao atleta, que então volta ao primeiro aro. Vence a equipe que, após 30 minutos de jogo, somar mais pontos. O gateball é um esporte que cada equipe compõe-se de 5 elementos. Temos a equipe vermelha e a equipe branca. E a duração da partida é de 30 minutos. A pontuação é feita de acordo com a passagem de cada bola dentro do gateball, do gueto. Então, para que a equipe consiga uma pontuação razoável, é necessário que a equipe em si ajudem os companheiros e, paralelamente, atrapalhem os adversários para dar sequência à jogada. O Gateball surgiu como uma brincadeira infantil no Japão, que se reconstruía após a Segunda Guerra Mundial, no fim dos anos 40. E ainda hoje se mantém como uma tradição familiar. O Nakahara começou a participar recentemente, quando se aposentou, pouco antes da pandemia. E ele admite, no começo nem gostava tanto da ideia de jogar um esporte conhecido por ser praticado por pessoas mais velhas. Eu pratico para um ano mais ou menos antes da pandemia e voltou agora, porque eu trabalhava, né? Aí eu falei assim, eu vou procurar alguma coisa para fazer, né? Certo? E no começo eu achei meio estranho, só, né? Mas agora estou gostando, né? Aí usa muita cabeça, sabe? Com o grupo, né? Então, a gente fazer amizade, essas coisas é muito importante também, né? Então, eu preocupo muito com o pessoal aí. Já o Roberto tem décadas de experiência. Joga o esporte há pelo menos 40 anos. Quando mais jovem, ele também achava que isso não era para ele. Mas depois de conhecer bem, ele nunca mais quis sair desses campos. Além de a gente usar a cabeça mentalmente, muito bom. Fisicamente também muito bom, porque não parece, mas a gente movimenta muito. Então isso aí traz benefício para a gente também como qualidade de vida. Além desses benefícios para a gente, esse é um esporte que traz confraternização, porque a gente vai conhecendo novos amigos, não é? E é uma competição que dentro do campo, naquele momento do jogo, a gente é adversário, mas fora são todos amigos. Então a gente joga de equipe, então faz aquele entrosamento de amizade e tudo, para ficar bem
é fácil para a gente conviver com pessoa também, né? A cabeça deles foi mudando, mas o público do esporte não. Em comum entre as histórias dos dois, além da faixa etária, está a preocupação com o futuro do jogo. Até tem quem se interesse, mas é um esporte que fica caro, com o equipamento e a falta de incentivos a viagens e competições. O jogo, que antes era só oriental, algo fechado aos imigrantes, se popularizou como uma tentativa de dar sobrevida a um esporte democrático e divertido. Tem que ser da colônia. Hoje não, hoje nós temos aí praticamente outras cidades, brasileiros também praticando e muito bem, né? Tem bastante gente interessada, mas como a gente não tem verba ou patrocínio nenhuma, tudo é arcado pelo próprio bolso, né? Então fica mais difícil. Mas se tiver algum patrocínio, alguma coisa, tem muita gente que quer jogar. Bem, e claro que eu fiz a minha parte e me coloquei à disposição de mais uma modalidade. Se não descobrir um talento, pelo menos ajuda a passar para frente a cultura do jogo nipônico, de passar por esses pequenos portões, o gateball. Olha aqui onde estou. Vocês acharam que eu não ia tentar uma partida de gateball? Vou também, viu? Ganhei aqui a 10, que eu não sei se é a pressão por ser craque em outros esportes ou se foi mais para eu ficar no fim da fila mesmo, viu? Vamos descobrir daqui a pouco. Agora, vamos aproveitar as orientações que recebemos aqui para conhecer um pouco desse esporte e ver se o meu raciocínio, minha noção de estratégia também tá boa. Já tô com a bolinha aqui para cuidar dela. Daqui a pouco é tentar passar pelos gates. Vamos ver. Logo na minha primeira tentativa, bem... Faltou o café da manhã. Faltou reforçar o café da manhã, mas terei mais chances. Uma hora passa, não é possível. Não é possível que não. Enquanto isso, segue o jogo. Tradicionalmente, todo falado em japonês. Aí, Guilherme. Juban. Juban. Agora sou eu. Bota um pouquinho forte. Meu Senhor Jesus Cristo esteja comigo nesse momento. Isto. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá melhorando. Agora foi a força na próxima direção. Na próxima certa direção. Recebi orientação, mais orientação, mas na terceira vez... Posiciona com a mão nessa ali. Isto. Aqui, né? Isto. E vamos lá. Tenta ir naquela bola lá. Um pouquinho forte. Pode ser passando por fora? Não, por dentro. Só olhar a bola para... O que está acontecendo aí? Então apelei para o campo ao lado enquanto minha vez não voltava. Só falta lá, hein? Só falta reproduzir lá. Tô pronto, tô pronto. Ih, esquece, tô pronto. Vamos lá. Antes que eu tome bronca. E aí, não é que deu certo? Isso! Acertei a primeira e entrei no jogo. Estamos no jogo. A segunda tacada também passou perto do objetivo, que era acertar a outra bola da minha equipe para poder continuar com a posse. Quase que eu chego chegando, hein? Quase, quase. O jogo seguiu e tive mais uma rodada para tentar pontuar. E consegui. Depois ainda reposicionei uma bola do meu time, acertando ela e mandando para mais perto do gate. Tá bom. E eliminei duas bolas adversárias, atrapalhando um pouco a estratégia deles. Isto. Só que na segunda, acabei soltando a minha bolinha, o que configura a falta e me tirou do jogo novamente. Passados os 30 minutos, placar final, vitória do time vermelho. Também anunciada em japonês. Obrigado. Parabéns. Obrigado, gente. Obrigado. Guilherme, Arigato. essa cerimônia é em japonês. Arigato. Em japonês, ele está dizendo que vai dar o resultado e dá a contagem de pontos. Pergunta se está correto ou não. Correto, aí quem ganhou, vencedor. Equipe vermelha vencedora. Isso, vencedor. Agora fala a verdade, Toru, pra gente.
prejudiquei muito, deu, vai com o tempo. O primeiro dia aí, jogou até muito bem, não. primeiro dia. Se o jogo tivesse umas 3 horinhas, dava pra sair melhor, não dava não? Uns 3 anos dava. Quem sabe eu chego lá, Peru, obrigado. Brincadeira, viu? brincadeira. Obrigado brincadeira. pela oportunidade, pela recepção de vocês. Existem outros esportes em campos brasileiros que carregam a história da imigração nipônica ao nosso país. Na maior cidade do Brasil, às margens da movimentada Marginal Tietê, fica o Estádio Municipal de Beisebol Mieniche, o único espaço público por aqui a ser dedicado exclusivamente a essa modalidade. Aliás, você sabe exatamente do que estamos falando? Há divergências sobre onde o jogo surgiu. A teoria mais aceita é que seja mesmo um esporte americano. As partidas são jogadas num campo conhecido como diamante, chamado assim por causa do seu formato. Nele, 9 atletas de cada equipe buscam marcar pontos a partir do momento em que rebatem as bolas lançadas pelo adversário. Então, podem avançar pelas 3 bases no campo. Uma curiosidade é que o jogo não tem cronômetro. Ele só acaba quando as 2 equipes terminam todas suas tentativas. Por isso, pode durar de 1h30 até 6 horas. Beisebol é feito com 9 jogadores, certo? Tem o principal mesmo, é o pitcher. Ele tem que segurar 80% do jogo. Tem o catch que pega aquela bola bom, bola ruim que o pitcher joga e não deixar bater, certo? O pitcher, o problema dele é não deixar jogar bem e não deixar bater, certo? Aí, quem bate, também tem 9 adversários, a mesma coisa. Uma hora bate e outra hora defesa, certo? A complexidade do jogo está no fato de muitas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Diferente dos outros esportes citados aqui, quando cada equipe tem sua vez de atacar e defender ou então de realizar sua jogada, no beisebol muitas coisas podem acontecer durante as tentativas de uma rebatida. Mesmo assim, o Sukemasa se esforçou para nos fazer entender melhor o posicionamento de cada um no jogo. Tem a primeira base que o cara bate goro rasteira, né? Aí tem o secando, tem o shoto, sado, e tem o laito, senta e lefto. Quando levanta a bola alto, se pegar no ar, já é primeiro alto, certo? E se o cara erra, aí ele tem direito de primeira base, certo? Depois, então, vai que outro tem o primeiro bata, segundo, terceiro, quarto, quinto bata, sexto bata, 7 bata, 8ª bata e 9 bata. Reparou nas palavras? É que mesmo sendo um esporte de tradição norte-americana, aqui no Brasil, o beisebol também carrega um sotaque japonês. Aqui no Brasil, quem trouxe o esporte foram os japoneses. Por isso, desse palavreado diferente, né? Eu ouvi ele falando das posições, né? Pitcher, acho que todo mundo vai entender. Catcher, mesma coisa, né? Aí, pasto, seria o first base, primeira base, tá? Secando, que ele falou, secando, é o second base, né? Segunda base, defende na segunda base. Terceira base, ele fala sado, é o third, né? Do third base, a terceira base. E não sei como que ele falou, shoto. Ele falou shoto é o shortstop, né? Entre a terceira e a segunda base. Né? O left field, eles falou de raito. Né? Todo o japonês tentando falar o inglês. Né? E senta é o center field. E o laito, que é o right field.
né? Então, assim, a gente acaba aprendendo das duas formas. Tsukemasa começou a praticar a modalidade bem cedo. Quando era novo, eu jogava na primeira base. Então, como japonês, era um dos altos na época, certo? Hoje todo mundo cresceu, mas na minha época que eu tinha 20 anos, eu era um dos mais altos do time. Hoje o ritmo do atleta amador não é mais o mesmo. Ao longo dos últimos 40 anos, ele se dedicou a equipes de veteranos do esporte na capital paulista. Agora, aos 85 anos e com um marca-passo no peito, ele conta que o desempenho esportivo mudou, mas a vontade de vir até esse espaço para encontrar os amigos e relembrar boas histórias, essa nunca falta. Tem muita pessoa que é do interior, eu sou de Paraná, Nova Esperança, certo? Então, a gente falava com esse amigo e tem pessoal de Noroeste, pessoal de Sorocabana, que são veteranos também, né? Aí, rotina, é toda quarta-feira, a gente chega aqui por 9h30, tomamos um café da manhã, e depois treinamos até 1h30, mais ou menos, e todo mundo traz aquele famoso prato mochiori, que cada um traz esse prato. Almoçamos e aquele bate-papo de sempre, certo? E juntos eles seguem na torcida para que o jogo, que no país da maior economia do mundo movimenta milhões de dólares de espectadores, tenha a mesma oportunidade de crescer no Brasil, que tem no seu DNA a paixão por esportes. É assim, você vê um esporte que leva 50 mil pessoas quase todos os dias num estádio, num jogo profissional nos Estados Unidos, leva 50 mil pessoas, tem jogo todo dia, no Japão também. Então, por que não aqui? Eu acredito muito no potencial de um brasileiro. Um esporte que eu quero fazer até dia de morrer, porque faz bem para a saúde. Você corre, você tem que usar a cabeça, então para a saúde é muito bom. É chegada a hora então de sair do lado de repórter e ir para a versão de atleta, ou alguma coisa parecida com isso. Mas antes, alguns treinos para não passar o mesmo vexame que no Gateway. Só aqui, nesse aquecimento, jogando a bola e treinando algumas rebatidas de perto, já deu para perceber que não é nada fácil. Vocês acompanharam eu tentando alguns fundamentos básicos do beisebol, né? Para ter uma noção do esporte, ver o peso da bola, aprender alguns dos processos. Agora acho que está todo mundo na expectativa mesmo para ver se na rebatida eu me garanto. Será que vai dar certo? Será que a pontaria está em dia? Vamos tentar então. Ó. Colocar meu equipamento de segurança aqui. E vamos lá. Ih, falhou essa. Apesar de conseguir alguns acertos no fim, a única coisa que rebati para bem longe foi a chance de alguém me convidar para um jogo desses. Sigo na busca. Não pense que os jogos com tacos sempre são tão diferentes do que o nosso povo está acostumado a ver. Tem um que chegou aqui há bastante tempo e nos últimos anos tem se tornado o queridinho de muita gente, que antes só via graça em gols quando saíam com os pés. Eu tô falando do hóquei sobre grama, modalidade olímpica que fez sucesso durante os Jogos Rio 2016 e que desde então só cresce no Brasil. O jogo tem variações de acordo com a modalidade. Pode ser jogado com 5 ou mais atletas, dependendo do tipo de campo que o recebe. O Hóquei Fives, que é o que conheceremos agora, é disputado por equipes menores, com 5 atletas para cada lado, em uma partida com 2 tempos. Diferentemente do hóquei de 11, o gol pode ser marcado de qualquer lugar do campo. A lógica é inversa do futebol.
Apenas a goleira pode usar os pés para defender a bolinha. Vence quem colocar a bola nas redes mais vezes. O hóquei ele se assemelha muito ao futebol, provavelmente vocês devem ter escutado muito. O hóquei na grama, que é a principal categoria, que é a categoria que a modalidade que a gente tem nos Jogos Olímpicos. Além do hóquei na grama, que é jogado de 11 contra 11, a única diferença maior que a gente tem do futebol para ele é porque no hóquei de 11 você só pode fazer o gol dentro da área e você não tem o impedimento, que é um dos diferenciais que a gente tem com o futebol. Além disso, o hóquei ele é muito democrático, né? Então você consegue jogar ele em vários pisos diferentes. A gente hoje aqui no SESI, por exemplo, a gente está fazendo o Hockey Fives, que nada mais é do que 5 contra 5. Foi uma modalidade que iniciou nos Jogos Olímpicos da Juventude lá na China, em 2014, se eu não me engano, acho que foi isso. E a gente tem o Hockey Indoor também. O Hockey Indoor já é jogado em quadra. Se você pensou então que vamos presenciar agora muita briga e confusão, se acalme. Diferente do hóquei no gelo, que é uma variação desse esporte muito popular na América do Norte, por aqui as agressões não fazem parte da cultura do esporte e são punidas de maneira rigorosa. Muita gente acha que é contato físico, porque tem bastante gente que não conhece o hóquei, mas o hóquei não tem contato físico, né? Não tem jogo de corpo, igual às vezes a gente vê no futebol, não é igual o hóquei no gelo, que tem aquela pancadaria, não é nada disso, muito pelo contrário. O hóquei, ele preserva a integridade física dos atletas. Então, várias regras mudaram de acordo com os tempos, justamente pensando na integridade do atleta. Mas, em geral, assim, vamos pontuar bem a capacidade física. Quando você fala assim, eu jogo hóquei, fala que é hóquei o quê? De polo, de cavalo? Não. É hóquei no gelo? Não. É parecido, mais ou menos, tem um taco, é a grama, a gente tem na quadra também. A maneira que o hóquei, você oportuniza o hóquei para as pessoas é para que todo mundo consiga praticá-lo da melhor maneira possível e no local que tem à disposição. Então hoje, por exemplo, a gente tem vários projetos que são até de desenvolvimento da Confederação hoje, que a gente inicia no piso que for necessário. Então se a gente está numa grama sintética, a gente vai conseguir fazer, se a gente for fazer para quadra, a gente vai conseguir fazer também. E daí a gente vai adaptando para que, obviamente, também seja suficiente para cada idade que você vai estar iniciando na prática. O hóquei no gelo tem essa particularidade, você precisa daquele ringue de gelo. A gente não, a gente consegue jogar hóquei em qualquer lugar. Inclusive, a gente tem até uma modalidade, aqui no Brasil a gente ainda não pratica, mas é muito difundido, principalmente na Europa, que é o beach hockey, que é basicamente você jogar hóquei na praia. Então, assim, é realmente muito democrático e a quem já praticou, muito divertido também. Se bem que o esporte é tão plural que cada uma acaba vendo de um jeito, de acordo com a sua função e com sua história na equipe. Eu acho que ter bastante agilidade, bastante dedicação também, se você quer correr atrás, consegue. Eu acho que mais isso, agilidade, conseguir correr bem, ter um físico assim para correr bem. Acho que é isso. Você tem que ter força de vontade como qualquer coisa na vida. Você quer um emprego, você quer estudar fora, você tem que ter vontade. Se tiver vontade, tiver mente aberta, você vai aprender. Quer correr, coisa que a gente já faz no dia a dia, a gente vive correndo, por exemplo, para trabalhar. É correr e a dinâmica você vai aprendendo, porque, por exemplo, as escalações é um pouco parecida com o futebol, meio campo, atacante, zagueiro, lateral direito, lateral esquerdo. E aí a gente vai aprendendo, não é difícil. História a propósito é o que não falta. Dentro e fora dos gramados, o hóquei, como todo bom esporte, é mais do que um jogo. A Tati sentiu o baque de perder seus avós, com quem conviveu intensamente por muito tempo. Encontrou aqui um abrigo seguro. Na verdade, o hóquei me salvou em muita coisa, porque quando eu perdi os meus avós, com quem eu vivia, é ruim falar, e aí o hóquei chegou para me ajudar a não pensar em besteira, adolescente. Eu digo que salva muitas vidas, na verdade todo o esporte. Mas eu puxo sardinha pro meu porque salvou a minha. Em questão da gente, eu poderia ter escolhido qualquer outro caminho errado. E aí o Eduardo me apresentou o hóquei quando eu tinha 13 anos. E aí eu jogo hóquei desde então. Por isso é tão importante para essas meninas estar aqui num campeonato nacional da modalidade para mostrarem seu talento. A Luana chegou com o SESI na semifinal do torneio e foi eleita destaque da competição.
Uma tacada inicial de respeito para um ano que promete e também para uma carreira que está só começando, já que ela é uma das caçulas do campeonato. Por isso, depois do jogo, é ela quem assume o papel de torcedora na expectativa de uma conquista, a de ver o hóquei entre os esportes queridinhos do povo brasileiro. Eu espero muito isso, que tipo, não é bem visto o hóquei, né? Mas eu espero que no futuro seja bastante popular, assim, igual os outros esportes. E você pretende continuar na modalidade nesse futuro? Claro, assim, com certeza. 2022 foi um ano muito feliz para o hóquei brasileiro. A gente conseguiu a medalha de prata no Sul-Americano da Juventude com a seleção masculina, então foi uma conquista inédita e isso é fruto do desenvolvimento que tem sido feito através da confederação em conjunto com as federações e com os clubes. Então a gente acredita que a perspectiva para o hóquei é seguir crescendo na maneira que tem seguido até agora e, obviamente, com a ajuda dos clubes e das federações que têm apoiado e as pessoas também que têm dado oportunidade para conseguir compreender que o hóquei ele é um esporte super democrático. Sem dúvida nenhuma, porque é muito parecido com o futebol. A questão do campo, a questão de posicionamento, a questão da tática, igual no futebol, tem 5, 2, 4, é bem parecido. Lateral, meio campo, tem o goleiro, o objetivo de fazer o gol, temos tudo, é bem parecido. A única coisa é que precisa ser um pouco mais, vamos dizer assim, divulgado, em questão de crescimento, precisa ser tão grande quanto o futebol para que outras pessoas consigam ter acesso e conhecer esse esporte maravilhoso. Quem sabe bem a diferença que faz conhecer modalidades diferentes já na infância é a Lucila, uma atleta do Grêmio Interlagos e a escolhida para a árdua missão de me ensinar um pouco mais do esporte. Lucila, obrigado, viu, por nos ajudar a explicar um pouquinho do esporte, um pouquinho da sua história, inclusive porque a Lucila não é daqui, né, Lucila? Veio de um país que é muito tradicional no esporte, né? É isso. Bom, obrigada também você por dar essa oportunidade e essa visibilidade ao esporte que está crescendo muito agora em Brasil. Eu estou aqui há 4 anos já quase e a gente vem crescendo bastante. Estamos tendo mais instâncias de campeonato, mais jogos. Então, obrigada também pela oportunidade e a visibilidade que vocês estão dando. Lucila, veio de Buenos Aires para São Paulo há 4 anos. Já praticava o esporte? Você veio para cá e procurou o hóquei porque já praticava ou conheceu aqui? Como que é a sua história no esporte? Então, para mim o hóquei não é só um esporte, para mim é um estilo de vida. Eu jogo desde que eu tenho 5 anos. É um esporte super comum de onde eu venho, eu sou argentina. Jogava em Buenos Aires, comecei na escola com 5 anos. Você entra na escolinha com 5 anos e eles já te ensinam diretamente o hóquei para as mulheres. A gente só joga com esse lado do taco, você não pode jogar com o backstick. A bola é uma bola pequenina, mas é super dura. Não sei se dá para ver aí a dureza da bola. Não é tão pesada, mas ela tem mais ou menos uma... Parece tipo uma de golfe, só que um pouco mais grandona. É assim que você fica. Então, as minhas costas estão retas, não dá pra... A gente não fica assim, é muito mais esse movimento. E é assim que a gente joga, de um lado para o outro. Vamos pulando pegando a bolinha, vai aí você. Segurar aqui? Aí, e fica com as pernas assim embaixo. Isso. Boa. Isso aí a gente... Boa, perfeita. E agora vai um pouquinho mais pra frente. Agora, mas andando, agora você vai te... Agora tem que andar ainda, Lucila. Tenta passar pra mim. Não pode ter um companheiro. Vai, pra eu passar. Isso, pode passar a bola também. Boa, vai, tenta aí de novo. Perfeita. Lucila, para terminar aqui, eu fingi que tinha um gol imaginário aqui, que é até bom, que fica mais fácil de eu acertar e eu não vou passar tanta vergonha. Vamos lá, eu posiciono aqui e posso fazer? Sim, mas olha pro gol aí. Eu vou mirar no gol e depois E é importante olhar, e olha pra bola também, olha pro gol e olha pra bola. E bate. De novo, tem que agachar. Essa aqui foi para enganar. Tem que agachar. Foi para ver se o pessoal de casa estava prestando atenção. Agacha bem e olha pra bola. Boa, muito bem. Olha aí, foi gol, não tinha goleiro, foi gol. Lucila, obrigado. Parabéns. Viu?
Mas é claro que nem só de competições vivem os esportes alternativos que chegam nesse Brasil. É por isso que a gente veio aqui para o Sesc Consolação, em São Paulo, para mostrar que até mesmo para aqueles que não têm tanta habilidade com esportes diferentes, e isso me inclui, conhecer essas modalidades pode se tornar uma divertida brincadeira para todas as gerações. Durante os primeiros meses do ano, o espaço recebeu o projeto Sesc Verão, que, entre outras atividades, disponibilizou para quem quisesse passar por essa quadra a oportunidade de conhecer modalidades estrangeiras pouco comentadas por aqui. Tudo isso com a assistência de profissionais da área com conhecimento de regras e estratégias para os jogos. O Sesc sempre tem a preocupação de proporcionar o bem-estar das pessoas. E aí o esporte a gente usa como uma ferramenta para que as pessoas tenham uma qualidade de vida, para que o corpo se movimente de uma forma prazerosa. E o Sesc tem buscado, ao longo dos seus anos, trazer atividades diferenciadas para a população, para que a população possa vivenciar essas atividades, esses esportes, e que também fique conhecendo esportes e atividades de outros países, de outras localidades do mundo. Dessa vez nós trouxemos aí 4 modalidades de outros países, o Canjan e o Spikeball dos Estados Unidos, o Kufferball da Holanda e o Poleball da Bélgica, que são atividades, jogos e modalidades esportivas que são praticados em outros países por crianças, adolescentes, adultos. Então a gente está trazendo, desde o início do Sesc Verão, que é a nossa campanha de incentivo à prática da atividade física, essas modalidades e essas atividades que são diferentes e também são muito prazerosas para crianças, jovens e adultos. O primeiro que a gente veio conhecer parece muito um jogo de basquete, mas com uma sutil e determinante diferença: a falta de tabelas. O Korfbal é originário da Holanda e tem se espalhado pelo mundo nas últimas décadas. Assim como no basquete, o objetivo do jogo é fazer pontos acertando a bola na cesta. Só que além delas não terem tabela, uma outra mudança traz outra dinâmica ao jogo. O atleta que está com a bola só pode passar ou arremessar, ou seja, movimentação só entre aqueles que estão sem a posse de bola. Outra curiosidade é que esse é um jogo tradicionalmente misto, normalmente composto por equipes com 8 atletas, sendo 4 homens e 4 mulheres. Não é possível que esse seja tão complicado, né? Então lá vou eu me aventurar de novo em busca de uma modalidade para chamar de minha. E dessa vez não dá para dizer que eu fui tão mal, hein? Mas a falta de uma referência acima da cesta faz a pontaria ser ainda mais importante nesse jogo, o que, como podemos ver, não é meu forte. Então, uma cesta para não dizerem que não ajudei e fim de jogo para mim. Bora mesmo conversar com quem se destacou nessa brincadeira. Quando eu cheguei aqui, o professor apresentou o Korfball, que é parecido com basquete, e não, porque não tem contato. Eu não me lembro se ele falou o número de jogadores, mas, assim, de uma certa forma, achei bem mais fácil jogar, porque você não precisa de um contato, assim, não é agressivo, não precisa ter força. Basicamente, você precisa ter uma estratégia e um raciocínio rápido, Eu gostei de brincar. E também é um pouquinho mais difícil por causa do tamanho da cesta. É um pouco mais fácil também que você tem que ficar parada e vem outra pessoa. Aí vai te ajudar aqui, você vai jogar a bola, ela vai vir e pega e tenta fazer a cesta. Mas você falou que é um pouco mais difícil por causa do tamanho da cesta, mas você virou uma gigante no fim ali, fez o último ponto da vitória do nosso time. Ficou feliz? Fiquei. Agora o Felipe vai ajudar a gente numa outra modalidade estrangeira que o Sesc está proporcionando para o pessoal que vem visitar aqui, né, Felipe? Sim. Que a gente está vendo o jogo ao fundo aqui. Se no outro a gente comparou que parecia um basquete sem tabela, com outras regras também, mas em geral parece um basquete sem tabela, esse aqui lembrou aquelas brincadeiras de criança, né, de cortar, ou então um tênis de mesa sem raquete, né? Sim. Como é que é? Explica pra gente esse jogo. Bom, primeiro, o Spikeball ele é disputado em duplas. O objetivo do jogo é chegar a 21 pontos, 3 sets de 21 pontos. E como que isso acontece? O jogo começa através de um saque. Saque muito parecido com
o do tênis de mesa, né? Você pega a bolinha e bate como se sua mão fosse a raquete, pingou no set, que é a cama elástica que vocês estão vendo, o objetivo é cair no chão. E aí o objetivo é fazer uma defesa, para não cair no chão. Então como que eu faço a defesa? Saquei. O adversário, a dupla vai ter que defender com a palma da mão, realizando um passe para o seu companheiro ou devolver direto para o set. Então, na hora de devolver, pode ser na primeira, no segundo toque ou no máximo no terceiro. No terceiro, exatamente. E você acredita que é uma brincadeira que dá para todo mundo brincar? A gente está vendo a criançada ao fundo. E assim, não só qualquer idade, mas como jogando juntos. Olha lá, diferentes faixas etárias, joga criança, idoso, para todos o jogo. Ó, Felipe, até aqui no programa, a gente pôde experimentar um pouquinho de várias modalidades. Meu desempenho acho que foi trágico em quase todas elas, mas eu tô com a sensação que agora vai dar certo. Esse aqui me parece mais intuitivo. Pô, mas você fez 3 cestas lá, cara? Como assim? Melhorou na reta final. Vamos ver agora no Spikeball o que sai então. Bora? Legal, bora jogar. Vamos lá. Então. Antes da partida, vamos às regras. O objetivo, como vimos, é fazer a bolinha bater na rede elástica e cair no chão antes da dupla adversária devolver a posse. Se a bola quicar 2 vezes na rede, a equipe também conquista o ponto, já que os adversários não conseguiram fazer sua jogada. Por ainda se tratar de um jogo recreativo, a pontuação varia com as regras de cada local. Aqui nós faremos um treino e depois um set único de 11 pontos. Dá pra ver que não faltou entrega, não faltou empenho, não faltou correria, mas faltou todo o resto. Me joguei no chão, levantei algumas boas bolas, mas não adiantou muito. Placar final. Valeu. Valeu a tentativa, time. Valeu, Felipe. Brigadão, viu? Valeu, viu? Obrigado, pessoal, pela tentativa, pela ajuda. Você aí de casa deve ter reparado, né? Mais um esporte passou, foram aí umas 7 modalidades. Não me encontrei em nenhuma ainda, mas continuarei procurando qual é a minha modalidade, porque esporte é isso, é saúde, é vida, só faz bem. E se a gente não ganha no resultado ali durante o jogo, a gente ganha em tantas outras coisas na vida. Então espero que você aí em casa também se sinta motivado a procurar uma atividade, um esporte que faça você se alegrar, se divertir e quem sabe ter resultados melhores que os meus, porque pior não pode ser, né? Espero ver vocês na próxima, tá bom? Tchau!